Paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Laerte, em mais uma aula sobre a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos abordar um tema muito atual, que é a integridade em um mundo relativista. Hoje a igreja tem enfrentado vários desafios para tentar resolver problemas desta nova era, do mundanismo, do secularismo nas igrejas, tentar tirar essas dúvidas. Então, se você tiver alguma questão sobre esse tema, qual nós estamos abordando neste dia, você me mande aí, que eu vou tentar responder você conforme, na medida do possível, e nós vamos nos ajudando, nos esclarecendo com esta lição muito importante sobre a nossa vida cristã. Então, eu queria começar este estudo falando sobre o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Está descrito assim: E não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Então nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada um versículo que foi descrito aí talvez no século 50, 60 depois de Cristo, e fala ainda nos dias de hoje, quase depois de 2000 anos, esse versículo continua a falar com cada um de nós. Então nós vamos tentar aí entrar nesse versículo e tentar encontrar as coisas desses séculos, as coisas deste mundo que tentam destruir a nossa fé. Mas antes de iniciar isso aí de vez essa aula, eu queria falar aí, ia passar na verdade um vídeo. Gostaria que você prestasse muita atenção neste vídeo, tá bom? Esse vídeo aí é uma entrevista de uma emissora de televisão, entrevistando o pastor Marcos Claudistone. Ele aí que é o escritor da Bíblia Sem Preconceito, e ele tenta tirar algumas dúvidas das pessoas, né, que não conseguem entender ou não conseguem juntar o cristianismo com o homossexualismo. Bom, vamos lá. O que tem nesse livro aqui? Corta para cá, meu diretor. A Bíblia Sem Preconceito. Quais são os preconceitos que as pessoas acham que está nessa Bíblia aqui, o que o senhor derruba aqui? Porque os evangélicos sustentam que a Bíblia condena. A Bíblia condena a homossexualidade. Diz tem uma aí. pergunta aqui que ele não quis revelar o nome. Qual o critério adotado para aceitar o gay como membro da igreja? Já que é abominável aos olhos de Deus. Aí fala do Coríntios, capítulo 7, versículo 9. O que diz? 1 Coríntios 6,9 diz que nessa tradução que a gente tem no português, fala que os efeminados e os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Os efeminados não herdarão o reino dos céus. Isso quer dizer, então, que os homossexuais não podem ir para a igreja. Por essa tradução, só os efeminados, né? Os gays mais durinhos, como a gente fala, né? Não Poderiam, né? Só os efeminados. Né? Na verdade, enrustido, aquele né? Que da academia, portão, não tem problema. Futebol, né? Não pode jogador, né? De time profissional pode. Exatamente. Mas a gente pega a tradução do grego direto, e no grego a gente vê que essa palavra efeminado não significa efeminado. Significa depravado, pela tradução da Bíblia Nova Jerusalém, por exemplo, que ela fez uma adaptação e traduziu ela corretamente, essas palavras. Ele botou depravados de pessoas de costumes infames. Então esse versículo aí não proíbe e não condena a homossexualidade. O que foi feito foi exatamente uma manipulação das Sagradas Escrituras. Né? E se você for pegar essa mesma palavra, que é malakoi, na tradução inglesa, vai ter lá prostitutos masculinos, né? Em cada tradução você vai ver uma certa variante. Mas, pastor, agora então o senhor está me dizendo que todas as outras igrejas evangélicas manipulam a Escritura Sagrada? Na questão dos homossexuais, sim. Manipulam a tradução dela, manipula a tradução e manipula também doutrinas homofóbicas. Né? Eles constroem determinadas doutrinas para usar em cima dos homossexuais. Que outra parte da Bíblia que é usado pelos evangélicos tradicionais para dizer que é pecado? A destruição de Sodoma e Gomorra, por exemplo. Né? Porque foi o pecado de Sodoma e Gomorra foi exatamente a homossexualidade. Mas não foi a homossexualidade. Na cidade não eram todos homossexuais,
né? Era simplesmente uma tentativa de abuso sexual que houve. E em outra parte da Bíblia também fala, porque isso é Gênesis 19, em Juízes 19 trata uma mesma situação onde não houve destruição da cidade, mostrando exatamente que não foi a condenação por causa de um ato homossexual, mas sim por causa do abuso que aqueles cidadãos daquela cidade fizeram em detrimento daqueles visitantes que estavam lá. O que mais tem gente aí fazendo pergunta, acho que está mais ou menos dentro do tema. Qual o embasamento bíblico ou os embasamentos bíblicos para a legalização da homossexualidade perante o que a gente fala... Quer entender esse fato? Isso, o que a gente fala é que a homossexualidade, ela não que a gente prega, que a gente entende como algo que é aceito perante Deus, né, que está em Eclesiastes, é melhor serem dois do que um. Pois quando um cai, o outro levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só. Na verdade, é uma vida de companheirismo, é um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de amor entre duas pessoas. É isso aí, meu amor. Esse é o vídeo. Se você procurar lá na YouTube, você vai encontrá-lo. Esse pastor defendendo o homossexualismo dentro da igreja, tentando pegar trechos bíblicos para justificar um ato pecaminoso. Ele tentou utilizar aí umas palavras, tentando trazer para a concepção dele uma defesa do homossexualismo. Ele chegou até a dizer sobre malakoi, quer dizer depravado, mas ali está falando sobre a depravação pessoal. E tudo que é natural e é alterado é depravado. Ele diz que o homossexualismo não faz parte dessa lista, daquilo que é natural e depois foi alterado, né, pela vontade do homem. Então ele utiliza vários versículos aí para tentar defender, mas quando você vai procurar o contexto, não tem respaldo, não tem como ter fundamento na defesa desse pastor. Mas esse tipo de ideia, em muitos corações, encontra um abrigo, encontra um lugar para criar frutos, para dar frutos. E infelizmente a igreja hoje, por falta de conhecimento, está sendo destruída por essas ideias. O povo tem se afastado do conhecimento, tem deixado de ouvir a Deus e tem ouvido ao homem, ao egoísmo, ao inimigo. O inimigo tem inspirado as pessoas e as pessoas têm aceitado as ideias do inimigo, né? E eu não vou fazer uma aula falando sobre homossexualismo, mas vamos pegar do geral. Isso foi só um exemplo que ocorre hoje nas igrejas. Hoje você vê a igreja da Suécia, uma igreja que era tradicional, e hoje existe lá uma ideia que Deus não pode se chamar Deus de Senhor, não pode chamar de Ele, utilizar os pronomes. Então existem essas ideias hoje. E a igreja tem que estar preparada para debatê-las, preparada para enfrentar o secularismo dentro das igrejas, o mundanismo dentro das igrejas. Então nós vamos aí para o primeiro slide. Vamos começar aí. No slide diz assim: no mundo relativista e pragmático, ser fiel e santificado a Deus, conforme exige a Bíblia Sagrada, é um grande desafio para o seguidor de Cristo. Nessa lição estudaremos sobre a necessidade de o cristão manter-se íntegro diante de uma sociedade indiferente às reivindicações divinas. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre os ataques que a igreja tem recebido do mundo, essas ideias que têm adentrado as igrejas cristãs, tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica, e essa aceitação por parte das pessoas, porque elas aceitam esses ensinamentos contrários à vontade do Senhor. Estudaremos a necessidade de manter cada um de nós íntegros diante do Senhor, fazendo a vontade de Deus, não a vontade do mundo, fazendo a vontade de Deus. Hoje se tornou um desafio, um grande desafio para o homem de Deus e a mulher de Deus se manter íntegro diante de tantas ideias, diante de tantas tendências nesse mundo hoje. As pessoas não sabem em que acreditar, não sabem se acreditam naquilo que está descrito na Bíblia ou nos pastores. Em quem acreditar?
Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é nossa fonte de ensino, o nosso conhecimento. Mas, pastor, aí tem uma Bíblia que não condiz com as verdadeiras Escrituras. Mas é importante que você conheça o conteúdo que existe nestas Bíblias. Porque qualquer dia pode aparecer na sua igreja alguém ensinando algo que não está dentro da vontade de Deus e com uma Bíblia desta na mão. E como que você vai debater essas ideias? Como que você vai confrontar essas ideias sendo que não existe um conhecimento? Não existe uma busca de entendimento. Então, nesta aula, nós vamos entender um pouco o que é o relativismo, né? Vamos falar um pouquinho também sobre pragmatismo. Nós vamos tentar entender isso. Isso, minha irmã, meu irmão, está aí batendo forte nos cristãos, batendo forte nos servos do Senhor. Vamos entender como lutar contra este mal dentro das igrejas. Então vamos aí para o próximo slide. Definição de relativismo. O relativismo é uma doutrina que prega que algo é relativo, contrário de uma ideia absoluta e categórica. Vamos por parágrafos para entender um pouco o que quer dizer relativismo. Então, o relativismo é aquilo que coloca em dúvida tudo aquilo que é absoluto. Vamos pegar um objeto como exemplo. Um grampeador. A ideia relativista, quando olha para o grampeador, ele fala assim, esse grampeador não é verdadeiro. Ele pode ser um jacaré. E por que não um jacaré? Porque jacaré, ele também pode morder as coisas e prender, assim como o grampeador. Então não vai ser mais grampeador, mas vai ser um jacaré. Então eu tiro aquilo que é absoluto, né, e troco por um jacaré. Então a ideia relativista é praticamente isso: colocar em dúvida tudo aquilo que é categórico, tudo aquilo que é absoluto, e tentar transformar aquilo naquilo que não é. Trazer dúvidas sobre aquele algo que já é verdadeiro. Como diz na filosofia, é uma verdade primeira da razão. Não tem como questionar, mas a ideia relativista vai tentar impregnar nesta verdade, neste algo absoluto, neste algo categórico, uma vertente ou uma opção. Continuando. Assim podemos concluir que o relativismo é um termo filosófico que se baseia na relatividade do conhecimento e repudia qualquer verdade ou valor absoluto. Todo ponto de vista é válido. A ideia relativista é um termo filosófico que tem o poder de quê? Trazer um conhecimento sobre aquele algo absoluto, sobre aquele algo categórico e repudiar tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que sempre foi verdade, né? Tudo aquilo que já sempre foi absoluto. É a mesma coisa que eu pegar o sol e falar assim, isso não vai ser mais um sol, mas vai ser uma lâmpada. E eu tentar esvaziar toda a ideia que o sol é uma estrela. Tirar essa ideia e vamos colocar que isso é uma lâmpada acesa por alguém. Então, a ideia relativista tenta esvaziar toda a verdade e repudia, né, aquilo que é absoluto e repudia aquilo que é verdadeiro, aquilo que já é válido. Continuando. Na filosofia moderna, o relativismo, por vezes, assume a denominação de relativismo cético. Relação feita com sua crença na impossibilidade do pensar ou qualquer ser humano de chegar a uma verdade objetiva, muito menos absoluta. Então, a filosofia moderna, com o relativismo, ele utilizou essas ideias para colocar dúvidas sobre aquilo que é absoluto. Exemplo, Deus. Será que realmente Deus existe? Será que Deus criou os céus e terra? Será que o homem nasceu homem ou a mulher nasceu mulher? Então, o relativismo, ele coloca dúvida sobre aquilo que já é o certo, sobre aquilo que é verdadeiro. E coloca aquilo que é absoluto em dúvida.
Nada é mais certo, nada é mais correto, nada é mais absoluto. Tudo pode ser questionado, né? Tudo existe uma vertente, uma forma de pensar diferente. E isso ocorre um grande conflito nas mentes das pessoas. Imagina você criar um filho falando para ele que um grampeador não é grampeador, que um grampeador pode ser um jacaré quando ele quiser. Isso vai trazer uma grande confusão lá na frente. Isso vai colocar em dúvida todo o ser da pessoa, tudo aquilo que existe. Eu não estou falando que a dúvida não é necessária. Assim como diz Descartes, um pensador, ele fala que quem não duvida não existe. Mas estou falando aquilo que é absoluto, aquilo que já é certo, aquilo que é verdadeiro, não tem como duvidar. É como eu falar que o amor não é amor, ou falar que Deus não é Deus. São coisas absolutas. Ou falar que é verdade não é verdade, são coisas absolutas. Nós devemos duvidar sim, porque a dúvida traz conhecimento. Mas a partir do momento que nós criamos a dúvida e tentamos encontrar respostas que tentam satisfazer o nosso ego, satisfazer as nossas depravações, isso é uma grande mentira. Nós transformamos a verdade, que é absoluta, em mentira absoluta para nós mesmos. Esta é a grande falha do relativismo. E isso estão tentando colocar hoje no cristianismo. Estão tentando colocar isso nos ensinos bíblicos, nas pregações. Aquilo que sempre foi ensinado pelos pais da igreja, que está descrito na Bíblia, não tem tanta validade assim. Então ela pode ser mudada, ela pode ser alterada. Podemos colocar outras palavras em lugar daquelas que já existiam, porque os tempos mudaram. E quando o tempo muda, as pessoas mudam, então nós podemos mudar também o que está descrito na Bíblia. Podemos mudar a forma de cultuar a Deus. Podemos mudar a forma de agradar a Deus. Aquilo que Deus determinou como absoluto, meu amado, nós não devemos mexer. Porque é a vontade de Deus que está em jogo. Nós não somos absolutamente nada para mudar a vontade de Deus. Nós somos criaturas, pó e cinza. E aquilo que está descrito na Bíblia é aquilo que nós devemos seguir. Essa é a vontade de Deus. Não tentar criar desculpas ou alternativas aonde não existe. Caminhos aonde não existe caminhos. É a mesma coisa que falar que Jesus Cristo não é o único caminho. E eu colocar um outro intercessor, um outro salvador no meio do caminho. Esse é o grande perigo do relativismo. É quando nós colocamos em dúvida aquilo que é absoluto. E quando a gente utiliza questões para satisfazer o nosso pecado, os nossos erros. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Agora vamos falar aí sobre o relativismo, mas relativismo moral. O que é relativismo moral? No mundo pós-moderno, os conceitos morais não se baseiam nos valores absolutos das Sagradas Escrituras. Para a sociedade relativista, as verdades e valores da Bíblia são relativos e parciais. Ou seja, a prática da moral e da ética depende da experiência de cada pessoa. Então, quando a gente fala sobre relativismo, você já entendeu o que é relativismo. Você tem que lembrar do grampeador. Aqui, ó, grampeador. E do jacaré. E quando a gente leva isso para a moral, a gente está dizendo que aquilo que nós temos como herança, que é a Bíblia Sagrada, nós do Ocidente temos uma cultura que veio dos judeus. Nós somos uma herança cultural dos judeus. O patriarcado, a qual muitos progressistas não gostam e tentam destruir, faz parte da nossa sociedade. O conceito de família, o conceito de moral vem do judaísmo, vem dos judeus. Quando a gente traz isso para a moral, tentar relativar isso é tentar mudar toda essa cultura. É tentar mudar aquilo que está descrito na Bíblia Sagrada. Aquilo que está sendo mencionado para que o homem e a mulher venham obedecer. Tentar mudar os valores cristãos.
O relativismo tem esse poder, tem essa ideia, e a igreja cristã corre esse perigo. Porque o relativismo moral, ele pega somente algumas partes que interessam ao ser humano, que interessa aquele grupo de pessoas, ou o tempo. Então não engloba toda a Bíblia Sagrada, só pega uma parte que interessa a si mesma. Então quando a gente fala sobre relativismo moral, a ideia é retirar aquilo que é agradável a Deus e somente deixar aquilo que é agradável ao pecado humano. Vamos pegar um exemplo. É como tirasse o livro de Êxodo, de Levítico e de Números. Não vamos utilizar esses trechos porque não servem de nada. Vamos tirar também alguns outros trechos. Está descrito ali em Romanos, capítulo 1, capítulo 2. Também não é interessante. Isso foi para uma época passada. Ou o que aconteceu em Sodoma e Gomorra foi questão de violência. Não foi porque Deus estava entristecido, estava chateado com a moralidade sexual daquela cidade. Então, o relativismo moral, ele vai para este caminho, dizendo para as pessoas que nem tudo é válido. Nem tudo na Bíblia Sagrada é válido para o homem, que é válido para a mulher, que é válido para a igreja. E essa interpretação é uma interpretação particular, dependendo de cada experiência, a experiência de cada pessoa. Então o relativismo moral, ele se molda conforme as necessidades do egoísmo humano. O relativismo moral anula a vontade plena de Deus e só pega aquilo que satisfaz ao ego humano. Certamente essa não é a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que nós venhamos segui-lo plenamente e que nós não venhamos mudar nenhum valor moral, porque foi esse valor moral que trouxe a sociedade até aqui. O valor moral que manteve a família de pé. E se hoje existe, diante de tanto problema, de tantas coisas que ocorrem hoje na humanidade, se hoje existe ainda a família, é graças a esses conceitos morais que nós recebemos dos antepassados. Nós recebemos do patriarcado tão criticado. Se não fosse eles, não era nem para eu e nem você estar aqui. Mas o inimigo, por trás de uma ideia relativista, por trás de pessoas com pensamento progressista e libertário, querem destruir tudo isso. Querem acabar com isso. Eles tentam colocar este mal dentro das igrejas. Dando continuidade